Se você está precisando de um resumão, de uma aula sobre princípios penais que te faça entender de maneira clara e objetiva esse conteúdo para você se sair bem na prova que você está prestes a fazer, me acompanha até o final dessa aula. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de princípios penais. Lembrando que essa aula aqui é um grande resumo sobre os princípios mais importantes dentro da área penal. Se você, contudo, deseja aprofundar o seu conhecimento, estudar todos os princípios de maneira mais aprofundada, com resolução de questões, recomendo que você conheça o nosso curso de penal para provas e concursos. O link está aqui nesse vídeo, você encontra na descrição e também fixado no primeiro comentário, ou você acessa direto pelo seu navegador na forma que está orientada aqui nesse rodapé, beleza? Mas vamos direto à nossa aula. Vamos tratar aqui sobre princípios penais para você gabaritar a sua provinha que você está prestes a fazer, seja um exame de ordem, seja um concurso público, ou seja, a sua prova da graduação, ok? Primeiro é preciso definir de modo preliminar o que seriam princípios, né? Claro que quando você tem contato com a matéria de princípios, o primeiro termo, a primeira expressão que vem à sua cabeça, porque o seu professor te ensinou, é a palavra pilar, né? Princípios são pilares, e não está errado, está correto, né? É uma definição bastante exata, mas eu quero que aqui você associe a palavra princípios com a palavra ideia, com a expressão ideia, ou melhor, com a expressão ideias fundamentais, porque princípios são ideias fundamentais que foram idealizadas ao longo dos séculos, ao longo das décadas, lá no passado, que foram implementadas, que foram inclusive resistidas ao longo do tempo, né? Que resistiram ao tempo, melhor dizendo, passando de geração para geração, e pelo fato de que a sociedade entendeu inteligente adotá-las e entendeu justo adotá-las, ela persistiu e ela é vigente até hoje. Então, isso seria um princípio. Uma ideia que foi adotada no passado, que se mostrou justa, que se mostrou inteligente e continua sendo adotada, embora tenha passado muito tempo, ok? Então, quero que você pense em princípios como ideias fundamentais. Por exemplo, iremos estudar daqui a pouco, né, ainda nessa aula, já no próximo slide, o princípio da legalidade. Então, houve uma época em que as punições de natureza criminal, ainda que não houvesse esse termo criminal, ok? As punições de natureza criminal, elas eram aplicadas independentemente da existência de uma lei, só pela mera vontade do julgador, pela mera vontade do soberano. Entendeu-se num certo momento que isso era injusto, que necessitava, portanto, de uma lei que fosse inclusive prévia ao fato. Então, adotaram-se essa ideia como uma forma de limitar o poder do Estado, viram a sociedade percebeu, né, que essa ideia era fundamental, era inteligente e era justa, então passaram a impor essa ideia aos soberanos durante as gerações, e essas ideias de limitação ao Estado foram replicadas, ok? E assim surgiu o princípio da legalidade, por exemplo. Da mesma forma, durante um certo tempo da história, as penas eram cruéis, mas a partir de determinado ponto, entendeu-se em um certo momento da história, em uma certa região, que era mais interessante, que era mais benéfico, que era mais inteligente adotar penas não cruéis, e a partir de então essa ideia mostrou-se justa, inteligente e passou a ser replicada e sobreviveu ao longo das gerações, surgindo assim, por exemplo, o princípio da humanidade das penas, ok? Então, veremos inclusive esse princípio mais à frente. É isso que basicamente configura a ideia de um princípio, uma ideia fundamental. E sempre que a gente fala em princípio, você tem que saber que esse princípio, né, seja qual princípio você estiver estudando, tanto dentro do direito penal como também em outras matérias, ele possui dupla função, ok? Duas funções são as funções primordiais de um princípio. A primeira função é orientar o legislador. A segunda função é orientar o aplicador do direito. Quem seria o legislador? Seria a pessoa responsável, né? Ou o grupo de pessoas responsável, ou o órgão responsável por elaborar a lei penal, né? No nosso caso, os parlamentares, deputados federais e senadores da República.
e também a orientar o aplicador do direito. Quem seria o aplicador do direito? Eu, você, advogados, juízes, promotores, defensores públicos, todos aqueles que trabalham com o direito na prática. Então, essa é a finalidade de um princípio. Imagine, por exemplo, o princípio da insignificância, que nós veremos também nessa aula, né? Então, o legislador, tendo como base o princípio da insignificância, ele sabe que não vai criminalizar, não vai tornar criminosa, né, típica, uma conduta insignificante. Então, é o princípio da insignificância norteando a atividade do legislador. Da mesma forma, essa insignificância vai orientar o aplicador do direito. Imagine, por exemplo, um juiz que absolve o réu em razão da sua conduta ser penalmente irrelevante, aplicando o princípio da insignificância. O sujeito, por exemplo, furtou uma galinha, ok? Então perceba que o princípio da insignificância aqui, utilizado como exemplo, orientou tanto o legislador, né, como também o operador do direito. Então essa é a dupla função de um princípio. Agora que você já teve essa visão geral sobre um princípio, né, sobre o princípio propriamente dito, agora a gente pode passar para o estudo dos princípios em espécie. Sempre que nós falamos em princípios em espécie dentro do direito penal, nós começamos pelo principal princípio, é isso aí, o principal princípio, ou melhor, o mais importante, que é o princípio da estrita legalidade. Você também vai encontrar aí na sua prova, nos seus livros, em outras aulas, como sinônimo a expressão princípio da reserva legal. É absolutamente a mesma coisa. Algumas provas também podem trazer o nome de princípio da legalidade, ok? Não é o mais adequado, porque o princípio da legalidade propriamente dito é utilizado mais lá dentro do direito constitucional, né, dentro daquela ideia que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, aquele é o princípio da legalidade, mas muitas vezes esse princípio da legalidade, a depender do contexto, a sua prova pode ser o princípio da estrita legalidade, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Por enquanto, quero que você imagine esse princípio como estrita legalidade ou como princípio da reserva legal, é basicamente a mesma coisa, ok? Então, onde está previsto, qual é a previsão legal desse princípio? Como eu disse, é o mais importante, por ser o mais importante, é o primeiro artigo dentro do seu Código Penal. E também a sua importância decorre do fato de que está previsto na Constituição Federal, e não é em qualquer lugar da Constituição, é lá dentro do artigo 5º, que prevê os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Por ser um inciso que está previsto, inserido dentro do artigo 5º da Constituição, é, por consequência, uma cláusula pétrea, não pode ser abolido da Constituição, ok? Então, o que diz esse princípio aqui? Artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos ao texto da Constituição, que é basicamente a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Na verdade, esses dois dispositivos, eles prevêem dois princípios, ok? Os dois prevêem dois princípios. O princípio da legalidade, que é esse aqui que estamos estudando, e o princípio da anterioridade, que é o princípio que estudaremos no próximo slide, ok? Então, quando a lei fala que não há crime sem lei que o defina, é princípio da legalidade. Quando a lei fala que não há crime sem lei anterior que o defina, é princípio da anterioridade, que daqui a pouco nós estudaremos no próximo slide, ok? Então, a ideia básica do princípio da legalidade é que não há crime sem lei que o defina. Para que exista a criação de um crime, a imputação criminal de uma conduta, tornar uma conduta como criminosa para fins legais, é necessário que se faça por meio de lei. Imagine a seguinte situação: uma coisa que está muito em voga há um certo tempo são as criptomoedas, né? Por exemplo, o Bitcoin. Vamos supor que o Estado brasileiro queira criminalizar a conduta, ou melhor, as condutas de comercializar Bitcoin, comprar, vender ou até mesmo transferir. Para que o Estado considere essa conduta criminosa, seja lá pela razão que ele entenda adequada, para que o Estado considere esse comércio de Bitcoin como um crime, é preciso que ele o faça por meio de lei, ok? Ele não pode simplesmente criminalizar essa conduta por meio de outros instrumentos legislativos, como, por exemplo, um decreto ou uma resolução. Então, sempre que a gente fala em princípio da legalidade, é lei. Que tipo de lei?
lei ordinária. E quem compete a produção de lei ordinária competente, né, e adequada para a área criminal, para criminalizar uma conduta, o Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é um órgão da União, ok? Então veja, é competência privativa da União legislar sobre direito penal. Legislar de que maneira? Mediante lei ordinária. Então, só pode criminalizar a conduta mediante lei. Que lei? Lei ordinária, né, competência da União, Congresso Nacional, passando pela Câmara dos Deputados e também pelos senadores, ok? Quando falamos em legalidade, ainda dentro da estrita legalidade, são 3 os fundamentos desse princípio, que costumam aparecer também nas provinhas e nos concursos públicos. Temos o fundamento jurídico do princípio da legalidade, temos o fundamento político e o fundamento democrático. O que seria o fundamento jurídico? Seria o princípio da taxatividade, seria a taxatividade. Na verdade, a chamada taxatividade é um subprincípio da legalidade. Por quê? Porque a legalidade, ou melhor dizendo, da estrita legalidade, ok? Se eu eventualmente aqui falar legalidade é como sinônimo de estrita legalidade, porque eventualmente aparece também assim nas provas de concursos, em julgados e em doutrina. Mas o termo mais específico é estrita legalidade ou reserva legal. Então, pelo princípio da reserva legal, para que exista uma conduta criminosa prevista em lei como crime, é necessário que exista uma lei ordinária, mas não é suficiente que exista uma lei ordinária prevendo aquela conduta como criminosa. É necessário que essa lei que preveja aquela conduta como crime seja taxativa. O que é uma lei taxativa? É uma lei, né, pelo princípio da taxatividade, é uma lei que prevê de modo detalhado e específico as condutas que são consideradas criminosas, né? Então, por exemplo, não pode o Estado, sob pena de violar esse subprincípio da taxatividade, não poderia o Estado, por exemplo, criminalizar a conduta de mexer com Bitcoin, né? Por que não poderia? Porque é muito genérico. O que seria mexer com Bitcoin? O que seria mexer com criptomoeda? É muito genérico. Então, teria que atender o princípio da taxatividade. Como que o Estado atenderia a esse subprincípio? Simples, sendo específico na previsão das condutas. Exemplo, imagine um tipo penal que preveja as seguintes figuras, né, os seguintes núcleos, os seguintes verbos. Comercializar, seja vendendo, seja importando, seja exportando, seja comprando ou transferindo Bitcoin, pena de X anos até X anos de reclusão. Perceba que aqui estamos atendendo ao princípio da taxatividade. As condutas que foram criminalizadas estão previstas de modo específico, né, no tipo penal. Esse é o princípio da taxatividade, que é um subprincípio do princípio da estrita legalidade, que é o fundamento jurídico da estrita legalidade. Entendido? Já o fundamento político do princípio da estrita legalidade é a proteção ao ser humano. Lembre-se que princípios são, acima de tudo, além de ideias fundamentais, são ideias fundamentais que vão limitar o poder punitivo do Estado. Sim, é para isso basicamente que servem os princípios. São garantias fundamentais do indivíduo, do cidadão, em face do Estado. Mas, professor, o Estado é tão malvado assim ao ponto de que existam princípios para que nos proteja do Estado? Sim, dá poder para o Estado para você ver o que acontece, né? Então, hoje, quando a gente imagina o Estado, a gente associa a figuras de juízes, desembargadores, promotores, pessoas engravatadas, né? Gelzinho no cabelo, banho tomado, a políticos, mas o Estado, né, quando você dá poder a essas pessoas, você descobre quem realmente são essas pessoas. Não todas, mas parte delas. Mas se parte dessas pessoas estiverem no poder, nós teremos um problemão, ok? Então, como o Estado é formado por pessoas, e pessoas, né, em grande parte, possuem alguns desvios de caráter, pode ser que isso tenha influência na sociedade, pode ser que o Estado cometa algum arbítrio, e por isso é importante que existam princípios limitadores do poder punitivo
executivo estatal. Basta você pensar, por exemplo, nas piores desgraças, tragédias e principalmente nos piores genocídios da humanidade, certamente você vai encontrar o Estado sendo utilizado como ferramenta na mão de pessoas mal intencionadas, né? Então, por isso que é preciso que existam princípios limitadores. E o princípio da estrita legalidade é justamente uma limitação, né, ao Estado, que é uma proteção ao ser humano. Então não pode simplesmente o presidente da república do nada chegar, né, até porque isso nem seria uma república, não poderia o presidente da república, o chefe do executivo, o líder de um país, de uma nação, chegar e simplesmente dizer que tal conduta ali torna-se e passou a ser criminosa pela mera vontade dele. Não, é preciso que exista uma lei que vá passar pelos representantes do povo, pelo Congresso Nacional, para que então exista essa criminalização. Então seria um filtro de proteção ao ser humano. Da mesma forma, o princípio da legalidade tem um fundamento democrático que se pauta na representatividade. Lembra que esse princípio da legalidade, né, diz que é preciso que exista uma lei ordinária tipificando essa conduta? Então, quem vota a lei ordinária? A União, na figura do órgão Congresso Nacional, formado por deputados federais e senadores da República, ou seja, pessoas eleitas pelo povo, pessoas que são representantes do povo, o que representa, acima de tudo, o princípio da representatividade, ok? Então, aí que reside o fundamento democrático do princípio da estrita legalidade. Agora, um esclarecimento aqui, né, que eu já dei um spoiler no começo desse tópico, sobre a diferença entre a estrita legalidade ou reserva legal com o chamado princípio da legalidade, né? De um modo genérico, o princípio da legalidade é um princípio de ordem constitucional que você estuda dentro do direito constitucional, que vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? Fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Não se confunde com o princípio da estrita legalidade ou reserva legal, ok? Então, são princípios distintos tecnicamente falando, mas muitas vezes a sua prova ela pode trazer o princípio da legalidade como um sinônimo da estrita legalidade. Então, como é que você faz para, no caso concreto, na sua prova, diferenciar e saber qual princípio você deve assinalar? Se nas alternativas, né, se, por exemplo, no enunciado da sua prova ficar evidente que se trata da estrita legalidade, né, sobre a necessidade da existência de lei para criminalizar uma conduta, e nas alternativas estiverem as opções de estrita legalidade e só legalidade, você vai anotar, né, por exclusão, a estrita legalidade como a correta, beleza? Mas se estiver apenas a legalidade junto com outros princípios que não é a reserva legal ou a estrita legalidade, você vai na legalidade, ok? Mas lembrando, tecnicamente falando, penalmente falando, né, na mais pura técnica é estrita legalidade ou reserva legal, mas fique atento em relação a algumas bancas que podem trazer a legalidade como sinônimo de estrita legalidade ou reserva legal, beleza? Sempre importante ressaltar esse ponto, porque vira e mexe pessoas acabam caindo em pegadinhas em prova. O princípio irmão da legalidade é o princípio da anterioridade. Não à toa que eles são irmãos que eles estão previstos no mesmo dispositivo, né? Então, se você pega lá o artigo 5º da Constituição Federal, no mesmo inciso que prevê o princípio da estrita legalidade, também estará presente o princípio da anterioridade. Da mesma forma, né, tanto a Constituição Federal... Por enquanto, só esse inciso. Da mesma forma, tanto o Código Penal, né, como a Constituição vai trazer essa previsão para nós. Então, pelo princípio da anterioridade, a ideia é a seguinte: a ideia é simples. Não basta para que o Estado considere uma conduta como criminosa que ele elabore uma lei. É preciso também que, além dessa lei, ela seja prévia à conduta, né? Então, por exemplo, imagine que o Estado queira criminalizar a conduta de comercializar criptomoeda, né? Coisa que hoje em dia não é crime. Se o Estado criminalizar essa conduta, só será crime as condutas praticadas depois dessa lei, né? Porque a lei precisa ser anterior às condutas, por questão de segurança
jurídica, né? Eu só posso deixar de fazer, eu só posso me abster de alguma conduta depois que eu sei que aquela conduta é proibida. Imagine a insegurança jurídica que existiria se eventualmente eu soubesse que determinada conduta minha poderia posteriormente ser criminalizada e ela poderia ser atingida, né? Deixaria uma insegurança jurídica muito grande no ar. Por isso que é necessário que essa lei que criminalize uma conduta seja anterior a essas condutas. É o que diz o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, tanto a pena como o preceito primário, como a conduta criminalizada, precisam ser prévias, né? A lei precisa ser prévia àquela conduta. A consequência disso é um outro princípio que está andando junto com a anterioridade, que é o princípio da irretroatividade da lei penal, também previsto aqui na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 40 da CF 88, que prevê o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, como a lei precisa ser anterior à conduta, essa lei não pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor, ok? Essa lei penal incriminadora, essa é a grande regra. Essa lei só pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor se eventualmente ela for benéfica ao acusado, tá? E geralmente não vai ser uma lei penal incriminadora. Então, só para resumir aqui, essa lei que define crime precisa ser anterior à conduta. A lei entrou em vigor, o sujeito praticou a conduta, depois ele pode ser atingido. Se ele praticou a conduta e só depois foi que surgiu a lei, que entrou em vigor aquela lei que proíbe a conduta, não há que se falar em crime, porque no momento em que ele praticou os fatos, aquela conduta não era criminosa. A consequência disso, como eu disse, é o princípio da irretroatividade da lei penal. Trouxe inclusive aqui 2 exemplos para que você entenda melhor essa questão da retroatividade ou não de uma lei penal, né? Então, primeiro vamos trabalhar aqui o exemplo da injúria racial equiparada ao racismo, né? Então, a Lei 14.532 de 2023 equiparou o crime de injúria racial ao racismo. Então, o racismo, né, tem lá a lei de raça e preconceito que prevê os crimes de racismo e tinha no Código Penal o crime de injúria racial, que era uma espécie de injúria qualificada. Essa injúria qualificada, chamada de injúria racial, deixou de encontrar previsão no Código Penal e passou a estar prevista na lei de racismo. Qual é a consequência prática disso? Além da pena que é maior, o crime passou a ser imprescritível e também passou a ser inafiançável, ou seja, é uma situação gravosa aquelas pessoas que praticam crimes de injúria racial. Mas essa situação gravosa só pode ser aplicada a partir do momento da entrada em vigor da lei para frente, não podendo retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor, ok? Então, aquelas pessoas que praticaram injúria racial até a vigência dessa lei aqui vão responder às penas anteriores, o crime ainda será prescritível e ainda caberá fiança. As pessoas que praticaram depois dessa lei terão a pena maior, o crime será imprescritível e não será admitida a fiança, ok? Então, esse é um clássico princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, essa é a regra. Mas, é claro, tem a exceção. A exceção está prevista aqui na parte final do inciso 40, né? Não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, eventualmente, essa lei penal pode ser que ela não seja incriminadora, pode ser que ela não seja gravosa ao acusado, pode ser que ela preveja uma situação que seja benéfica ao réu, benéfica ao acusado, por exemplo, diminuindo a pena daquele crime, ou até mesmo uma lei que vai estabelecer que vai criar uma causa de diminuição, vai criar um benefício penal, vai criar uma atenuante para aquela situação. Então, essas situações que beneficiam o acusado, elas vão retroagir. Ou seja, se o Estado, a partir daquele momento, não tem mais interesse de punir de maneira tão grave certa conduta, a partir de então, não quer dizer também que ele não tem mais interesse de punir com a mesma gravidade as condutas que ficaram para trás, que ainda estão sendo processadas, tá? Então, esse exemplo aqui excepcional de lei penal que retroage, eu trouxe para vocês a questão
da representação no crime de estelionato. Ou seja, a Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, ela trouxe uma alteração em relação ao crime de estelionato. Então, a partir dessa lei, o estelionato ele passa a ser um crime de ação penal pública condicionada. Antes era um crime de ação pública incondicionada. O que isso queria dizer? Queria dizer que bastava a vontade do promotor de justiça para que esse crime fosse processado. Não era necessário que a vítima manifestasse a sua vontade de ver o acusado sendo processado. Era uma ação incondicionada. A partir dessa lei aqui, o crime de estelionato, em regra, passou a ser de ação penal pública condicionada, ou seja, exige-se a representação da vítima para que esse crime seja processado, para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Perceba que essa é uma condição benéfica ao acusado. Por quê? Porque é mais um empecilho para que ele seja processado. Então não basta a sua vontade do promotor, é preciso também que exista a manifestação de vontade da vítima. Como é um empecilho a mais, é uma situação benéfica ao acusado e, portanto, é uma exceção. Então deve retroagir para atingir, inclusive, fatos anteriores à entrada em vigor dessa lei aqui. Por que tem essa pequena marcação? Porque o STF, né, em julgamento, ou melhor, o STJ, em julgamento de habeas corpus, entendeu que essa retroatividade tinha um limite. Qual limite é esse? Oferecimento da denúncia. Se a denúncia já foi oferecida, esse entendimento não pode se aplicar no processo, ok? Então essa lei vai retroagir, mas até os processos que não tiveram ainda a denúncia oferecida. Se o sujeito está sendo investigado, por exemplo, está na fase de inquérito, será exigido essa representação, ainda que esses fatos tenham acontecido antes da entrada em vigor dessa lei aqui. Mas se esses fatos foram anteriores à entrada em vigor, mas também já foi oferecida a denúncia, ainda que seja uma lei benéfica, não pode retroagir, entendimento consolidado do STJ, terceira seção, em razão do princípio do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. Tá? É só um adendo aqui para você aprofundar o teu conhecimento a respeito do princípio da anterioridade. Bom, visto aí o princípio da anterioridade, existe um outro princípio muito importante também, que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância ele é muito cobrado em provas e concursos, ele despenca em provas e concursos, ok? Tem vários desdobramentos, tem aplicabilidade específica em cada crime, tem crimes que aceitam o princípio da insignificância, tem crimes que não aceitam, tem crimes que existem entendimentos consolidados em súmulas do STJ negando e aceitando esse princípio. Então, são situações específicas do caso a caso, no detalhe, que podem ser cobradas na sua prova, né? Como eu disse, nessa aula aqui iremos trabalhar de modo genérico para que você entenda a aplicabilidade desse princípio, a natureza jurídica desse princípio, como que ele se aplica, né, na prática, se ele vai excluir a tipicidade, se ele vai excluir a ilicitude. Enfim, os requisitos objetivos, mas o mais aprofundado mesmo, repito, você encontra em nosso curso, você pode conhecer o nosso curso através do link que está aparecendo aqui embaixo, ok? Mas vamos ao estudo genérico aqui do princípio da insignificância, princípio bastante cobrado em provas e concursos, né? Então, o que seria o princípio da insignificância? Primeiro, o princípio da insignificância ele está associado com aquelas situações que você rotineiramente encontra na mídia, de pessoas que furtam objetos de pequeno valor, né? Condutas insignificantes. Então, insignificância, na maioria das vezes, né, está associado ao crime de furto, mas é bastante importante destacar aqui para vocês que o princípio da insignificância não se limita ao crime de furto ou aos crimes contra o patrimônio. Eles se aplicam de um modo geral, tá? Preliminarmente, né? A priori, em todos os crimes, desde que haja compatibilidade. Então, não acredite, não pense que a insignificância é um princípio que só se aplica aos crimes contra o patrimônio ou apenas ao furto. Por quê? Porque a ideia central do princípio da insignificância é a ideia de que o Estado não pode punir, ou pelo menos o Estado não deve se preocupar com condutas insignificantes, condutas que não lesam de maneira efetiva o bem jurídico, né? Que não lesionam de maneira efetiva o bem jurídico, porque tem condutas que, embora estejam previstas em lei como criminosas,
lesão causada ao bem jurídico é irrelevante, não compensaria ao Estado movimentar toda a máquina pública para julgar aquela infração penal, porque sairia mais caro, seria mais custoso julgar aquela infração penal do que processar toda aquela situação, ok? Mas o que eu preciso que você entenda mesmo aqui é como que ele age dentro do crime de maneira técnica. Então, primeiro, você precisa entender qual é o conceito de crime, ok? Inclusive, esse conceito ele é muito importante e vai nortear todo o seu estudo dentro do direito penal. O aluno que não entende essa conceituação de crime vai ter dificuldade para entender todas as demais matérias e todos os demais conteúdos dentro do direito penal. Então, veja, nós conceituamos crime atualmente como um fato típico, né, com ilicitude e culpabilidade, ou seja, crime é fato típico, ilícito e culpável. Crime tecnicamente falando para fins de direito penal. Esqueça aqui os conceitos da sociologia, conceitos de política criminal, conceitos de outras ciências criminais. O que nos interessa aqui é o conceito do direito penal. E para o direito penal, crime, conduta criminosa, é aquela conduta que se encaixa, que se enquadra como um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, se eventualmente um desses elementos estiverem ausentes ou se mostrarem excluídos no curso da ação penal, o crime deixa de existir e o sujeito deve ser absolvido. Acontece que cada um desses elementos possui seus subelementos. Então, nesse aspecto, o fato típico ele é composto pela conduta, pelo resultado naturalístico, pelo nexo causal, né? Nexo causal este entre a conduta e o resultado, e por fim, pela tipicidade, ou seja, é necessário que exista uma conduta que gere um resultado, entre essa conduta e esse resultado tenha um nexo causal e essa situação aqui, essa conduta, esteja prevista em lei, que é a tipicidade. Essa tipicidade, que é a chamada tipicidade penal, se divide em duas, se desdobra em duas. É claro que existe a figura da tipicidade conglobante, mas eu não preciso entrar nesses termos agora, né? Então, existirá uma aula específica para isso aqui dentro do canal, mas eu quero que você imagine, por enquanto, a tipicidade penal como a divisão existente entre tipicidade material mais a tipicidade formal. Ok? Então, tipicidade é igual tipicidade material mais tipicidade formal. O que seria a tipicidade formal? A tipicidade formal seria basicamente o encaixe, o enquadro perfeito da conduta ao tipo penal incriminador. Ok? Então, essa é a norma, essa é a conduta, ela se encaixa perfeitamente. Quer ver um exemplo? Imagine a conduta de subtrair coisa alheia móvel para si, né? Essa conduta de subtrair para si coisa alheia móvel se enquadra perfeitamente do tipo previsto no artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Essa é a tipicidade formal. Só que para que seja considerada criminosa essa conduta, é preciso ainda que exista a tipicidade material. O que seria a tipicidade material? Seria a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Veja um exemplo. Vamos supor que eu furte, né, que eu subtraia um copo d'água. Subtrair um copo d'água. Essa conduta se enquadra perfeitamente ao tipo previsto no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Então temos tipicidade formal. Mas e a tipicidade material? A tipicidade material está ausente. Por quê? Porque não existe efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, porque essa conduta é insignificante para fins penais. O Estado não pode criminalizar, o Estado ele não pode se preocupar com condutas insignificantes, ok? Então por isso que dizemos que o princípio da insignificância ele tem natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade. Então, se quer na sua prova qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância, ela tem natureza jurídica de exclusão, ou melhor, excludente, supralegal, ok? Supralegal da tipicidade.
E se a questão ela for mais específica e exigir qual tipicidade que é a tipicidade material. Então é uma excludente porque ela vai excluir a tipicidade. É super legal, por quê? Porque não está prevista em lei, resulta de entendimento doutrinário e entendimento jurisprudencial e tipicidade material. Exclui-se a tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não tem tipicidade. E não tendo tipicidade, não tem fato típico. Não tendo fato típico, não há crime e o sujeito deve ser absolvido. É assim que funciona o princípio da insignificância, ok? Então, olha só como que você pode aprofundar no princípio da insignificância, né? Então, não basta saber que o princípio da insignificância veda a criminalização de condutas insignificantes. Não, você precisa ir além, saber a natureza jurídica e também saber outras coisitas a mais, como, por exemplo, os requisitos. E quando falamos de requisitos para aplicação desse princípio, nós falamos de requisitos de natureza objetiva e requisitos de natureza subjetiva. Lembrando que, pelo fato de que esse princípio não é previsto em lei, é uma causa supralegal, né? Esses princípios eles foram construídos pela jurisprudência ao longo do tempo, ok? Então, quando nós falamos em princípios e requisitos, na verdade, requisitos, né, objetivos, nós falamos naqueles requisitos traçados pelo STF, que há mais de 15 anos orientam a aplicação da insignificância no STF. Se não me engano, a primeira vez que ventilaram essa questão aqui foi lá em 2004, 2005, né, lá no STF. E quais seriam esses requisitos para aplicação do princípio da insignificância? Requisitos de natureza objetiva. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, que são esses princípios aqui, ok? Você pode memorizar esses princípios com base no mnemônico MARI, ok? Isso aqui, ó, é uma ferramentinha para você nunca mais esquecer. Graças a esse mnemônico aqui, eu consegui um estágio na Defensoria Pública da União, da unidade de Umuarama, quando eu ainda fazia a minha graduação. Lembrei desses princípios com base nesse mnemônico, coloquei na provinha do estágio. O defensor viu que eu tinha certo conhecimento a respeito da jurisprudência e para ele era importante e acabei sendo aprovado porque isso foi bastante pontuado na prova, ok? Então, MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Isso cai muito em prova e cai muito em concurso público. Além desses requisitos de natureza objetiva que dizem respeito aos fatos, temos também os requisitos subjetivos que dizem respeito ao agente, à pessoa. Alguns dizem respeito ao agente criminoso, ao agente delituoso, ao autor dos fatos e outros requisitos dizem respeito à vítima. Os primeiros desses requisitos são condições pessoais do agente. Que agente é esse? O agente delituoso, o sujeito que praticou a infração penal. Condições essas que são reincidência e habitualidade criminosa. A questão que se coloca aqui é a seguinte: a reincidência ela impede a aplicação do princípio da insignificância, ou seja, se o sujeito, por exemplo, cometeu um crime que em tese é insignificante, um furto de uma galinha, por exemplo, mas ele é reincidente, isso por si só vai impedir a aplicação do princípio? Outra questão. Vamos supor que, por exemplo, além de reincidente em um crime, esse sujeito ele tenha habitualidade criminosa, ou seja, ele tem uma ficha criminal extensa com várias infrações penais, com vários crimes e ele é multireincidente. Essa habitualidade criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância? Bom, essas respostas quem nos dá, né, quem nos dão é a jurisprudência, os tribunais de superposição, STJ e STF. Primeiro, em relação à reincidência. O atual entendimento, o entendimento vigente, é no sentido de que a reincidência por si só não obsta, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Esse é o entendimento atual. Veja a data que essa aula aqui foi publicada, ok? Aí no seu YouTube, para que você fique sempre atualizado. Se já passou mais de 1, 2 anos dessa aula, você busque informações no STJ ou no STF, porque isso aqui é bastante volátil, ok? Então, a reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância, segundo o atual entendimento do STF. Veja só
esse trecho desse julgado. A primariedade ou reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta a individualização da pena, motivo porque não faz qualquer sentido indagar para reconhecimento da tipicidade, em tese, se o réu é primário. Qual que é o raciocínio aqui do magistrado? Simples. Se nós analisamos na insignificância a tipicidade material, nós analisamos o fato e não o sujeito. Então não faria sentido o sujeito ser reincidente e por isso, por si só, impedir a aplicação desse princípio. Então esse foi o raciocínio aqui do ministro, tá? Mais um julgado aqui, possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, a reincidência por si só não afasta a aplicação do princípio. É necessário que se analise o caso concreto, ok? De acordo com as circunstâncias do crime, de acordo se estão presentes ou não os requisitos objetivos. Esse é o sentido dos dois julgados que eu acabei de trazer para vocês. Pode ser que a reincidência impeça? Pode. Vai depender do caso concreto e isso tem relação inclusive com o segundo requisito aqui, que é a habitualidade criminosa. Por quê? Porque enquanto a reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância, a habitualidade criminosa, segundo o atual entendimento vigente, vai sim impedir a aplicação do princípio, ok? Aqui eu trouxe para vocês mais um julgado do STF. A ausência de inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado e a inexistência de indicadores de habitualidade delitiva afastam e a existência, ok? Eu li errado, existência de indicadores de habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. Então, sim, a habitualidade delitiva vai afastar a aplicação do princípio da insignificância, beleza? Então, essas aqui foram as condições pessoais do agente, né? A pessoa que pratica aquele crime que você está analisando se é ou não insignificante, aquela conduta que você está analisando se é ou não insignificante. Agora, para aplicar a insignificância, nós precisamos também analisar as condições pessoais da vítima, né? E quando falamos em condições pessoais da vítima, entram em jogo aqui dois fatores: a condição econômica da vítima e o valor sentimental do bem, ok? Então, em relação à condição econômica da vítima, veja, imagine o furto de uma bicicleta velha, com mais de 30 anos de uso, toda enferrujada, faltando freio, aro, tudo torto, banco arrebentado, toda desalinhada, né? Uma bicicleta que não teria valor econômico nem de R$30, tá? O furto, a subtração dessa bicicleta, ela é considerada, né, essa conduta como insignificante? Sim, tá? Se você for analisar objetivamente, a resposta é sim, é insignificante. Mas se eventualmente essa bicicleta for o único meio de locomoção de um sujeito humilde, de um sujeito simples, que ganha menos de um salário mínimo por mês para sustentar uma família de 4 filhos e uma esposa e se desloca todo dia 15 quilômetros com essa bicicleta para chegar até o seu serviço, né? Imagine uma situação como essa. É insignificante? Claro que não. Então, por isso, é preciso analisar também as condições pessoais da vítima. E esse seria um fator, seria um parâmetro, um filtro de aplicação do princípio da insignificância. Da mesma forma, também tem o valor sentimental do bem que precisa ser analisado. Exemplo, o furto de uma foto, de uma fotografia, por si só, uma conduta insignificante? A resposta é sim, porque é apenas um papel, né? Um papel ali folheado, com uma foto impressa, então seria insignificante. Mas se essa for uma foto rara, uma foto única que não teve cópia dessa foto, que é uma foto de um bisavô, de uma família tradicional, né? Uma única lembrança. Perceba que a situação já muda. Essa conduta seria insignificante? A resposta também é não. Então veja, condições pessoais da vítima influenciam no caso concreto para que o juiz possa aplicar ou não o princípio da insignificância. Sim, existe um grau de subjetividade muito grande aqui nesse princípio, porque, como eu disse, é um princípio supralegal, né? Na verdade, é uma causa
de exclusão de tipicidade supralegal. Se não está prevista na lei, é necessário que a doutrina e a jurisprudência criem esses requisitos, criem inevitavelmente os parâmetros de aplicação desse princípio. Então varia caso a caso, só no caso concreto é possível verificar e analisar se é possível aplicar ou não, né, o princípio da insignificância, beleza? Então podemos passar agora para o nosso próximo princípio. Tá difícil hoje, hein? Princípio da individualização da pena ou também individualização das penas. Princípio este que está previsto lá na Constituição Federal e possui 3 planos de aplicação, tá? O plano legislativo, o plano judicial e o plano administrativo. O que diz esse princípio, né? O próprio nome já nos traz uma evidência. O nome do princípio já vai gritar qual é a finalidade dele. Então, basicamente, a pena deve ser individualizada, a pena deve ser personalizada. Por quê? Porque embora imagine uma situação que 2 sujeitos pratiquem uma mesma infração penal, né? O chamado concurso de crimes. Imaginem 2 sujeitos, 2 agentes praticando uma infração penal. Seria justo, né, aplicar necessariamente e sempre a mesma pena para os 2 sujeitos? A resposta é não. Por quê? Porque pode ser que um sujeito tenha sido autor e o outro tenha sido partícipe e a sua participação seja de menor importância. Pode ser que um sujeito seja reincidente e pode ser que o outro sujeito seja primário. Pode ser que um sujeito seja reincidente e o outro sujeito seja multirreincidente. Então não faria sentido aplicar a mesma pena. Por quê? Porque a finalidade da pena não é só a finalidade preventiva, é também a finalidade repressiva e você precisa individualizar a pena no caso concreto, né? Então, por isso que nós dizemos que esse princípio tem 3 planos de aplicação: legislativo, judicial e administrativo. O princípio da individualização da pena, ele é aplicado pelo legislativo quando o legislativo prevê a pena para certo crime e quando o legislativo ele prevê a baliza de aplicação de pena. Por isso que tem crimes, né, por exemplo, que a pena cominada é de 1 a 4 anos, outros crimes que a pena cominada é de 4 a 10 anos, outros crimes que a pena cominada é de 12 a 30, outros crimes que a pena cominada é de 5 a 15, porque cada crime tem a sua gravidade. Ademais, como eu disse, o legislador estabelece balizas, né? Perceba que o legislador ele não vai fazer uma previsão no sentido de estabelecer uma pena exata para um certo crime, né? Então, não existe lá crime de roubo, pena 8 anos exatos. Não. O legislador precisa deixar uma margem de aplicação para o juiz, para que o juiz, no caso concreto, possa aplicar a pena mais justa. Então, por isso que o legislador prevê uma baliza: pena de 5 a 15 anos, pena de 1 a 4 anos, pena de 3 a 6 meses e assim por diante. É assim que funciona esse princípio no âmbito legislativo. Já no âmbito judicial, é justamente essa questão que eu já destaquei para vocês, né? Então, o juiz, no caso concreto, ele vai dentro dessa baliza de pena, né, de 5 a 15 anos, por exemplo, estabelecer qual é a pena mais justa, levando em consideração as condições do caso concreto, levando em consideração as fases da dosimetria. Então, o juiz ele passa pela primeira fase da dosimetria, vai analisar as circunstâncias judiciais, né, vai analisar a questão dos maus antecedentes, da personalidade do agente, depois ele passa para a segunda fase da dosimetria, analisando a existência de agravantes, atenuantes, se o sujeito ele era menor de 21 anos na época dos fatos, para ter um atenuante, se o sujeito ele era reincidente, para ter um agravante, depois ele passa para a terceira fase da dosimetria. Tudo isso para aplicar a pena mais justa dentro daquele caso concreto. Essa é a aplicação do princípio da individualização da pena no âmbito judicial. Já no âmbito administrativo, esse princípio ele é aplicado na execução penal. Por isso que na execução penal, apenados homens e apenados mulheres devem cumprir a pena em espaços separados. Isso é o que diz a lei, não é? É por isso que
no cumprimento de pena, na execução da pena, os condenados reincidentes devem cumprir a pena em lugar afastado e separado daqueles condenados primários. É por isso que pessoas condenadas com alto grau de periculosidade devem cumprir a pena em estabelecimentos prisionais de segurança máxima, né, isolados daquelas pessoas que não são tão perigosas assim. Então, tudo isso atende à individualização da pena no caso concreto, ok? Então, passamos agora para o nosso próximo princípio, que é o princípio da alteridade. Por força desse princípio, né, não é possível punir o agente por o agente que causa dano a si próprio. É basicamente isso que defende o princípio da alteridade. Então, esse princípio ele vai, sobretudo, orientar o legislador na atividade legiferante, no sentido de que o Estado ele não pode punir um sujeito pelo fato de que esse sujeito praticou mal a si mesmo, ok? Então, é um princípio que a aplicação dele recai mais em cima do legislador. Então, de todos os princípios que nós estudamos aqui, né, alguns terão mais aplicabilidade no legislativo, outros terão mais aplicabilidade pelo Poder Judiciário, mas esse daqui é um dos que tem mais aplicabilidade, que se destina mais ao Poder Legislativo no momento de criar uma norma. Tá? Então, o Estado não pode criar um crime que tipifica uma conduta do agente que faz mal a si mesmo, né? Então, nesse ponto aqui surge aquela questão: ah, professor, mas e o crime previsto no artigo 122 do Código Penal? Então, aquele crime não prevê a conduta de suicídio, prevê a punição por uma outra conduta. Veja só a redação. Artigo 122 do Código Penal: induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Perceba que esse artigo não viola esse princípio pela simples razão de que esse artigo aqui, ele não pune a conduta do agente que tenta se suicidar. Ele pune a conduta de terceiro que auxilia ou instiga o agente a se suicidar, ok? Existe uma diferença muito grande em relação a essas duas condutas. Então, o princípio da alteridade veda a criminalização de condutas que o sujeito causa a si mesmo. O artigo 122, ele proíbe, ele pune condutas de terceiro. Então aqui vai ser punido o terceiro que induz, que instiga ou que auxilia alguém a se suicidar. A pessoa que tentou se suicidar não será punida, porque só o fato de tentar se suicidar e viver toda essa situação já é uma punição mais do que grave na vida da pessoa, ok? Então, se quer na sua prova a questão de que o artigo 122 viola o princípio da alteridade, está errada essa alternativa, ok? Não há que se falar aqui em violação a esse princípio. Temos ainda o princípio da adequação social, né? É um princípio que muita gente aí confunde com insignificância, é um princípio que muita gente tem conhecimento, mas é um conhecimento raso sobre esse ponto e você precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Então, por força do princípio da adequação social, o Estado não pode punir condutas que não são reprovadas pela sociedade. O Estado não pode punir condutas que são socialmente adequadas. O Estado não pode punir condutas que não afrontam um sentimento social de justiça, ok? Então essa é a definição básica do princípio da adequação social. Condutas que não afrontam um sentimento social de justiça, ou seja, condutas que não podem ser criminalizadas pelo princípio da adequação social. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o exemplo da mãe que fura a orelha da filha, né? Ou dos pais que furam a orelha da filha quando nasce. Então, na nossa sociedade é comum, né, que a mãe, que os pais furem a orelha da menina assim que ela nasce, para colocar um brinco, porque é uma característica feminina da nossa sociedade, né? Perceba que se você analisar friamente essa conduta, você percebe, eu digo que é feminina, mas eu tenho também a orelha
perfurada, tá, gente? Isso aqui é só para fins de didática no exemplo, tá? Então não criem polêmica sobre isso, pelo amor de Deus. Eu só não estou usando brinco hoje porque eu não quero, porque eu não estou afim, mas eu tenho a orelha também furada. Então imagine esse exemplo aqui dos pais que furem a orelha da criança. Se você for analisar essa conduta friamente, você percebe que seria um crime de lesão corporal, né? Seria um crime de lesão corporal porque tem a tipicidade formal. Acontece que, por ser uma conduta socialmente adequada, socialmente justificada e que não afronta um sentimento social de justiça, não existe a tipicidade material. Então perceba que, assim como na insignificância, o princípio da adequação social é uma excludente da tipicidade material. Ok? Só que enquanto na insignificância a conduta é insignificante, aqui a conduta é socialmente adequada, tá? Então essa é a lógica básica do princípio da adequação social. Mas muito cuidado nesse ponto que eu vou dizer para vocês a partir de agora, que cai bastante também em provas em que penal é cobrado. Sempre que a gente pensa em adequação social, de imediato vem dois exemplos na nossa cabeça: o jogo do bicho e a pirataria. Acontece que o princípio da adequação social não se aplica a esses dois delitos, a essas duas infrações penais. Por quê? Porque além de ser uma conduta que não afronte um sentimento social de justiça, precisa que essa conduta seja o quê? Seja lateral. Seja lateral à tipificação. Como assim lateral? Olha só. Volta aqui nesse exemplo da mãe que fura a orelha da filha. Quando você analisa o artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal, o legislador, quando criou esse artigo lá em 1940 e bolinha, a intenção dele não era proibir a conduta de furar a orelha de uma filha, e sim coibir outras condutas graves, né, não consentidas dentro da sociedade. Ou seja, furar a orelha da filha é uma conduta lateral à tipificação do artigo 129. A mesma coisa não pode ser dita em relação aos delitos, em relação às infrações penais da pirataria e do jogo do bicho. Por quê? Porque não são condutas laterais às suas tipificações, ok? Elas podem até ser socialmente adequadas, podem até não afrontar um sentimento social de justiça, mas não são laterais à tipificação, ok? Então, assim, é bem comum que você saia na sua cidade aí e tenha ali num canto alguém vendendo DVD pirata e no outro um tiozinho numa mesinha fazendo jogo do bicho. E no meio de tudo isso, passam policiais militares, guardas municipais ou quaisquer outros agentes de segurança pública. É muito comum que esse ecossistema exista na sua cidade, né? Ou seja, isso reflete um comportamento ou comportamentos que são socialmente adequados ou que pelo menos não afrontam o sentimento social de justiça, ok? Mas não são condutas laterais à tipificação. Por quê? Porque existem especificamente os delitos de jogo do bicho e pirataria, ou seja, o legislador ele quis diretamente coibir e proibir essas condutas, por isso que não há que se falar em princípio da adequação social, porque se o juiz deixasse de aplicar esses crimes, deixasse de considerar criminosa essas condutas, existiria uma manifesta, uma clara violação ao princípio dos três poderes, né? A separação dos três poderes seria o judiciário invadindo as competências do poder legislativo, porque apenas o poder legislativo poderia revogar essas condutas, revogar essas infrações penais. Por isso que jogo do bicho e pirataria não possuem a sua tipicidade material excluídas pelo princípio da adequação social. Isso costuma cair bastante em prova associado ao princípio da adequação social. Então, só para ressaltar aqui, é preciso que as condutas sejam laterais à tipificação. Temos aqui ainda o princípio da intervenção mínima. O que seria esse princípio da intervenção mínima? Olha só, ao contrário de outros ramos do direito, né, o direito penal ele vai proibir as condutas e, como consequência,
vai aplicar penas que vão restringir a liberdade do sujeito, do agente criminoso, ou seja, são situações de maior gravidade para o agente. Já outros ramos do direito, como por exemplo o direito administrativo ou direito civil, estabelecem como sanções, né, restrições ao patrimônio do agente. Então perceba, entre patrimônio e liberdade, qual é o mais importante? Sem dúvidas, a liberdade. Então, se no direito penal nós restringimos a liberdade do agente, quer dizer que o direito penal ele só pode ser utilizado minimamente nas situações mais graves. É isso que diz o princípio da intervenção mínima, né? Então, resumindo, pela gravidade das sanções do direito penal, ele só pode ser aplicado em situações mais graves, ok? Minimamente aplicado, deixando de modo geral as outras situações na proteção de outros ramos do direito. A consequência desse princípio aqui, e algo prático bastante relevante para você, é a subdivisão desse princípio em outros dois subprincípios, que eventualmente você pode encontrar ou não de maneira autônoma aí na sua doutrina ou aí na sua jurisprudência, ok? Então temos o princípio ou subprincípio da fragmentariedade e o princípio ou o subprincípio da subsidiariedade. Pelo princípio ou subprincípio da fragmentariedade, o direito penal ele tutela um fragmento de bens jurídicos existentes na sociedade. Então veja só, imagine um círculo, tá? De verdade, imagine que seja um círculo, porque isso aqui de círculo não tem nada. Imagine um círculo e cada um desses pontos aqui é um bem jurídico que o direito, de um modo geral, protege. Um desses pontos aqui é a liberdade, outro é a propriedade, outro é a liberdade pessoal, outro é a dignidade sexual, outro é o patrimônio e assim por diante, tá? São vários bens jurídicos protegidos pelo direito. Um fragmento desses bens jurídicos aqui será protegido pelo direito penal, especificamente e exclusivamente pelo direito penal, tá? Por quê? Porque são mais graves, então merece a tutela do direito penal que vai restringir a liberdade dos sujeitos. Então pensou em fragmentariedade, pensou no fato de que o direito penal protege um fragmento dentre aqueles bens jurídicos previstos e protegidos pelo direito como um todo, ok? Então basicamente essa é a fragmentariedade. O outro subprincípio é o princípio da subsidiariedade, que diz que o direito penal só pode ser aplicado de modo subsidiário quando outros ramos do direito não forem capazes de atender a proteção daquele bem jurídico. Então, esse subprincípio ele serve tanto para criar novos tipos penais, quando se percebe que um ramo do direito não protege de maneira suficiente aquele bem jurídico, ou até mesmo para revogar um tipo penal, quando se percebe que outros ramos do direito já tutelam de modo satisfatório aquela situação. É o que aconteceu, por exemplo, com a revogação do crime de adultério. Então, adultério não é mais crime. Isso não quer dizer que não tenha outras consequências dentro do direito civil. Tem, mas não tem mais consequências aqui dentro do direito penal, porque não faria sentido o direito penal atuar ou continuar atuando ao proteger esse bem jurídico aqui, ok? Então é isso que diz basicamente o princípio da intervenção mínima. Na sequência, nós já temos o princípio da humanidade, ou também chamado de princípio da humanização das penas. Por força desse princípio, veda-se a aplicação, a previsão de penas cruéis. É um princípio que está previsto na Constituição, né, artigo 5º, e, portanto, cláusula pétrea também. Então, todos aqueles princípios que estiverem previstos na Constituição dentro do artigo 5º, classificados como direitos fundamentais, serão cláusulas pétreas. Veja, não haverá penas de morte, né, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, penas de banimento e penas cruéis. Esse é o princípio da humanidade das penas ou humanização das
penas. E já encerrando a nossa aula, encaminhando para o fim da nossa aula, nós temos o princípio da lesividade, que você também vai encontrar nos manuais de direito, na doutrina e na jurisprudência como princípio da ofensividade. O que diz esse princípio aqui? Simples, ele diz que para que uma conduta seja criminalizada, ao menos deve gerar um perigo de lesão, ok? É preciso que no mínimo gere um perigo de lesão. Então, quando o legislador ele for tipificar uma conduta, essa conduta tem que ou causar uma lesão a um bem jurídico fundamental ou pelo menos causar um perigo de lesão a um bem jurídico fundamental. É esse princípio que, por exemplo, veda a criminalização ou a punição em regra de atos preparatórios, ok? Então, se eu quero, por exemplo, matar uma pessoa, eu separo uma corda com a finalidade de enforcar esse sujeito, só o fato de eu separar essa corda, ainda que eu tenha essa intenção de homicídio, não faz com que eu seja punido pela lei, porque eu ainda não gerei nenhum perigo de lesão, ok? Por isso que não são inconstitucionais, por exemplo, chamados crimes de perigo, aqueles crimes que, embora não tenham ainda causado lesão ao bem jurídico e geram pelo menos um perigo de lesão, que é o caso, por exemplo, aqui do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Então, aquele sujeito que ingere bebida alcoólica, né, consome drogas e depois dirige o seu veículo, ele por si só já pratica esse crime aqui previsto no CTB, independentemente de causar uma lesão a outra pessoa ou um dano a um outro bem, ok? Então, se o sujeito ele parte do ponto A até o ponto B sem causar nenhum dano, mas dirigindo embriagado com a capacidade psicomotora alterada, por si só ele causou um perigo e, portanto, essa conduta deve ser encaixada, né, deve ser enquadrada como esse crime aqui do 306 e é um crime que encontra respaldo na Constituição e não viola o princípio da ofensividade, ok? Temos ainda o princípio da personalidade da pena, que também é chamado de princípio da intranscendência da pena. Segundo esse princípio previsto também na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? O que esse artigo quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu fui condenado pela prática de um certo crime e se eu eventualmente faleço, se eu morro, os meus descendentes, os meus filhos não podem pagar por aquele crime. Por quê? Porque a pena é intranscendente, tá? A pena ela é pessoal, a pena foi aplicada para mim e, portanto, meus filhos não podem responder pela prática daquele crime que eu pratiquei, ok? É claro que aqui, na segunda parte do artigo 5º, inciso 45, prevê uma situação excepcional, mas que não se enquadra como pena e por isso que é prevista, né? Veja, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, como a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens não se encaixa necessariamente como uma pena pessoal, essas sim podem ser transferidas, mas uma pena de caráter pessoal, uma privação de liberdade, por exemplo, não pode se transferir aos meus herdeiros, aos meus sucessores, tá? Essa obrigação de reparar o dano, ela justamente se transfere porque não é pena propriamente dita. Então, basicamente é isso que diz o princípio da intranscendência, ou também chamado de princípio da personalidade da pena. Temos ainda o princípio da responsabilidade penal subjetiva. O que diz esse princípio? Esse princípio aqui, basicamente, ele veda, ele se contrapõe à responsabilidade penal objetiva. Então, afasta-se qualquer possibilidade de aplicar dentro do direito penal a responsabilidade penal objetiva. O que seria a responsabilidade penal subjetiva? É aquela responsabilidade pautada no dolo ou na culpa. Ou seja, para que o sujeito responda pela prática de um crime, é preciso que a sua conduta seja dolosa, ou seja, ele queira praticar aquele resultado, ou seja, culposa. Isto é, embora ele não queira praticar a conduta, ele agiu de modo negligente, imprudente ou com imperícia e praticou aquela conduta. Então, quando falamos de responsabilidade penal objetiva, falamos de dolo
ou culpa, ok? Então tem que ter dolo ou culpa. Aquele sujeito que pratica uma ação que se enquadra na lei, mas não tem dolo e nem tem culpa, deve ser absolvido. Imagine, por exemplo, um sujeito que mata outra pessoa no trânsito quando estava conduzindo o seu veículo automotor em via terrestre, andando em velocidade compatível com a via. Então, a via prevê lá a velocidade máxima de 60 por hora e ele estava a 45 por hora, só que uma pessoa se jogou na frente do carro, né, e ele não estava sendo negligente, não estava sendo imprudente e simplesmente a pessoa se jogou e ele atropelou e causou o óbito da pessoa. Perceba que nessa situação, esse agente, o condutor, ele não foi negligente, não foi imperito e nem queria ou assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então, embora essa conduta ela se enquadre perfeitamente no artigo 121, matar alguém, como não tem dolo e nem culpa nesse matar, o sujeito deve ser absolvido. Dolo e culpa são elementos da conduta que residem dentro do fato típico, aquele esqueminha que nós vimos lá na insignificância. Lembra? No conceito de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é composto de alguns subelementos, dentre eles a conduta. Essa conduta, no entanto, precisa ser dolosa ou culposa. Se não for dolosa ou não for culposa, o sujeito não pode ser punido, ok? O nome disso é responsabilidade penal subjetiva, tem que ter dolo e tem que ter culpa, ou seja, é proibida no direito penal a chamada responsabilidade penal objetiva, que é aquela que, como eu disse, é pautada pela punição, mesmo ausente o dolo e mesmo ausente a culpa, ok? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aulinha de princípios. Muito obrigado por me acompanhar, tá? Você que chegou até aqui, não deixa de dar o seu like no vídeo, você nos ajuda bastante. Se inscreva no canal para que o canal alcance mais pessoas. E se você está estudando para provas e concursos e deseja aprofundar o estudo em direito penal, recomendo que você conheça o nosso curso de penal para provas e concursos. Conheça nosso site www.cebrian.com.br. Tem inclusive curso de segunda fase e outros cursos de natureza penal. Segunda fase para o exame de ordem, beleza? Então, conheça lá. Eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a sua presença, todos vocês que me acompanharam até aqui. Conheça os outros vídeos do canal. Até mais. Vejo você na próxima aula. Fui.